Na nossa última aula, analisamos as coisas que entram pela boca. Observamos aqui não só a boca, mas também outras áreas que afetam o funcionamento do nosso cérebro. Definimos o que é o lobo frontal, onde estão nossa razão, intelecto, julgamento e vontade, e que eles estão totalmente desenvolvidos aos 30 anos de idade. Agora vamos dar uma olhada nos aspectos mentais ou emocionais do funcionamento do cérebro. Para isso, vamos revisar as 7 leis que regem o funcionamento do cérebro. E a primeira lei deve sempre ser a terceira lei do movimento de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. É a lei de causa e efeito. O efeito segue a causa com grau invariável em toda a natureza. Nunca devemos culpar o efeito como se fosse a causa, e infelizmente isso acontece com frequência. Vou analisar algumas situações infelizmente comuns que estão acontecendo hoje na área mental e vamos observar o que são e quais podem ser as causas. Uma delas são os ataques de pânico. O que é um ataque de pânico? Uma senhora me contou o seguinte: ela disse que acordou no meio da noite, tinha cerca de 53 anos e estava em total pânico. O coração dela estava disparado. A pele dela estava à flor da pele, parecia eletricidade. Ela estava apavorada. Ela acordou o marido e disse: "Rápido, você precisa me levar ao hospital. Algo terrível está acontecendo comigo." Ele dirigiu muito rápido. Ele não sabia o que estava acontecendo. Chegaram ao hospital numa noite muito movimentada. Levaram-na para dentro. O marido a levou até a enfermeira que disse: "Sim." Ela respondeu: "Algo terrível está acontecendo comigo. Meu coração está disparado. Minha pele está à flor da pele. Sinto um terror total." A enfermeira disse: "Tudo bem, vá sentar-se. Já vamos atendê-la." Agora a enfermeira não sabia, e a senhora não sabia, e o marido dela também não sabia, que na verdade levaria horas. A enfermeira nunca planejou isso. Mas o que aconteceu foi que 15 minutos depois, ela foi chamar o médico. Eles estavam prestes a chamá-la quando uma ambulância chegou com a sirene ligada. Tinha acontecido um acidente na estrada. Alguém havia morrido. Outra pessoa já estava em suporte de vida. Então, é claro, as prioridades mudaram rapidamente. A senhora ouviu as sirenes. Ela viu as pessoas correndo e, naquele momento, sua mente se distraiu. Como você verá, à medida que analisamos essas leis, o desvio é uma delas. Ela estava observando o que estava acontecendo. Ela viu que uma crise estava acontecendo e assistiu a tudo. Tudo isso levou cerca de meia hora até que as coisas se acalmassem novamente. A enfermeira estava prestes a chamá-la e então outra ambulância chegou com as sirenes ligadas. Alguém havia tido uma parada cardíaca e estavam fazendo respiração boca a boca. Você consegue imaginar o cenário? Provavelmente, cerca de 4 horas depois, a senhora ainda estava sentada lá. O marido dela estava dormindo. Não foi culpa da enfermeira. Eles tinham planejado atendê-la. Acontece que foi uma crise atrás da outra. Nesse ponto, na verdade, em provavelmente meia hora, a senhora já se sentia bem, mas achou melhor esperar. Ela pensava que seria atendida nos próximos 10 minutos. Ela acordou o marido. Ela disse: "Vamos só para casa, eles estão muito ocupados aqui." Eles foram para casa. Ela foi dormir. Ela acordou de manhã. Ela se sentiu um pouco boba, mas também sabia que o que sentiu era real. Então, naquele dia, ela fez uma busca no Google, porque tinha ouvido a enfermeira dizer para outra enfermeira: "Ataque de pânico", e pensou: "Devo ter tido um ataque de pânico." Ela fez uma pesquisa na internet. Ela encontrou uma área que se encaixava perfeitamente em tudo o que sentiu. Início dos 50 anos, começando a entrar na menopausa, tinha tomado anticoncepcional por cerca de 10 anos, quando era mais jovem. Ela se encaixava em todos os critérios. E ela pesquisou sobre isso e foi um pouco mais além, até que encontrou o Anna's Wild Yam Cream, um creme para equilíbrio hormonal. Ela descobriu que quando uma mulher toma anticoncepcional, isso aumenta o estrogênio e reduz a progesterona. E a progesterona é o hormônio que mantém você calma, que previne os ataques de pânico. Ela pensou: bem, isso é totalmente comigo. Ela foi um pouco mais além e viu que era possível pedir um DVD chamado A Dança dos Hormônios.
E nesse DVD ela aprendeu sobre a importância das 8 leis da saúde. Ela aprendeu sobre a importância de beber mais água, de ter uma alimentação mais baseada em plantas. Ela aprendeu sobre a importância de se exercitar, de ir para a cama cedo. Ela começou a ir dormir mais cedo. Ela aprendeu sobre os perigos dos açúcares, do álcool, da cafeína. Então parou de consumir álcool, parou com o açúcar, parou com a cafeína. Ela começou a aproveitar um pouco o sol. Ela verificou se sua casa tinha ar fresco. Depois de 2 meses, ela se sentia fantástica. Depois de 2 meses, suas amigas diziam para ela: "O que aconteceu com você?" Ela havia perdido 10 quilos. Ela disse: "Bem, eu só tenho colocado em prática as coisas que ouvi neste DVD." Ao mesmo tempo, ela estava usando o Anna's Wild Yam Cream, que iria aumentar sua progesterona, seu hormônio da felicidade e, pouco a pouco, controlar seu estrogênio. 2 meses e meio depois, ela acordou no meio da noite. O coração estava disparado. A pele parecia estar eletrificada. Ela estava sentindo um terror absoluto. É isso que os sentimentos dela diziam. Veja, a parte de trás do cérebro é onde ficam os sentimentos. E no primeiro cenário, ela é que mandava. Sentimentos começaram a aflorar. O lobo frontal disse: "É um ataque de pânico. Agora sei o que é. Sei como vencer. O que estou fazendo vai fazer com que eu pare de tê-los." Ela saiu da cama. Ela foi até lá, pegou um cristal de sal celta e um copo de água. Ela colocou a chaleira no fogo, pegou um sachê de chá de camomila, saiu para a varanda com sua xícara de chá quente, ainda um pouco quente demais para beber. Ela respirou fundo. Ela começou a fazer alguns alongamentos. Depois ela se sentou e tomou seu chá. Durante todo esse tempo, seu coração estava acelerado, sua pele à flor da pele, seus sentimentos gritavam com ela, mas ela não estava ouvindo. Ela não está ouvindo. Ela basicamente está dizendo para si mesma: "Acalme-se, isso vai passar, isso vai passar." E em 15 minutos tinha passado. Ela voltou para a cama e dormiu. Mesma situação, mas vista por olhos totalmente diferentes. O que fez a diferença? Foi o conhecimento. Foi entender o que estava acontecendo com ela. O velho provérbio. O conhecimento é fácil para quem entende. Agora ela entendia o que estava causando seu ataque de pânico e sabia como vencê-lo. Ela só precisava superar esse pequeno obstáculo. Essa senhora me contou que teve mais 3 ataques de pânico nos 6 meses seguintes. Da última vez que falei com ela, ela disse: "Já se passaram 3 anos e eu não tive outro." Veja, a parte de trás do seu cérebro é a parte das emoções, e ela não é uma boa chefe. Isso não significa que sentimentos sejam ruins. Sentimentos não são ruins, mas não são bons chefes porque os sentimentos mudam como o vento. Na primeira situação dela, os sentimentos eram o chefe. Não é de se admirar. Esse era o único guia que ela tinha, os sentimentos. Mas o lobo frontal do cérebro é um chefe muito bom, porque toda decisão que esse chefe toma é baseada na razão, no intelecto e no julgamento. Basicamente, você poderia chamar isso de terapia cognitivo-comportamental. Ela simplesmente mudou a forma como via a situação. E o que permitiu que ela fizesse isso foi o conhecimento. Conhecimento sobre por que isso estava acontecendo e o que ela poderia fazer para superar. Mas deixe-me contar outra história, que também me foi contada. Mesma situação. Levou-se às pressas para o pronto-socorro. Era uma noite tranquila, então a senhora recebeu Valium para se acalmar e um encaminhamento para um psiquiatra. Ela consulta o psiquiatra. Ele diz: "Encontrei a causa de todos os seus problemas. Você tem ataques de pânico." Agora, a noite em que ela teve um ataque de pânico teve um efeito profundo sobre ela. Isso criou um caminho forte, e quando o especialista dela disse: "Você tem ataques de pânico", o que isso fez com esse caminho? Tornou-o mais forte. Sim, colocou um pouco nele. Ele disse: "Você vai tomar medicação para ataque de pânico pelo resto da sua vida." Agora, só para esclarecer rapidamente, nem todo médico diz isso, mas esse disse. Ela foi para casa. A mãe dela perguntou: "O que o médico disse?"
Ele disse que eu tenho ataques de pânico. Disse que vou tomar medicação pelo resto da vida. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Quanto mais você percorre esses caminhos, mais fortes eles ficam. Estudos mostram que eles são caminhos físicos em nosso cérebro. 2 anos depois, essa mulher foi ao retiro de saúde Misty Mountain. Agora, ela chegou ao ponto de não conseguir mais dirigir. Seus ataques de pânico estão muito intensos. Então eu dei a ela um roteiro, uma prescrição do que fazer quando o raio cair. Eu disse, a primeira coisa que quero que você faça quando sentir o pânico surgindo é rir. Ela disse, eu não vou ter vontade de rir. Eu disse, você está absolutamente certa, mas você vai rir. O que eu fiz quando disse, você vai rir? Eu criei um caminho. Eu disse, apenas finja ser um cuca-burra. Quase dá vontade de rir. E enquanto você está ha, rindo, pegue um cristal de sal, um copo de água, pegue um sachê de chá de camomila, todas as coisas que aquela senhora anterior fez. Eu disse, você vai superar isso. Mas eu disse, o momento mais difícil será o primeiro. Porque gostamos de seguir pelos caminhos de menor resistência, não é? E este aqui tem resistência. Não é um caminho já muito trilhado. Este é o caminho de menor resistência, já muito usado. É como fazer uma trilha no mato e ouvir. Você pode ir para qualquer lugar, menos pelo caminho. É bem difícil atravessar o mato, mas pelo caminho é fácil. É exatamente isso que está acontecendo no seu cérebro. E essa senhora conseguiu. Eu não conheço ninguém que goste de tomar medicação. Eu não gosto. E eu não conheço ninguém que goste de ter ataques de pânico. Com o tempo, o novo caminho foi ficando cada vez mais forte. Este é o caminho de vencer os ataques de pânico. E como ela parou de percorrer o caminho do ataque de pânico, você consegue ver o que está acontecendo aqui? O novo caminho está mais forte. Quanto tempo leva até que o novo caminho fique mais forte do que o antigo? Vamos deixar isso um pouco mais fino. A ciência nos mostra que leva 21 dias. 21 dias para criar um novo hábito. 21 dias até que o antigo caminho, o caminho do ataque de pânico, seja substituído por um novo caminho, com um novo caminho mais forte do que o antigo. E quando o novo caminho está mais forte do que o antigo, quando algo estressante acontece, adivinha para onde ela vai? Pelo novo caminho. Isso não é uma boa notícia? Essa senhora reconectou o cérebro dela e a ciência mostra que podemos estar reconectando nosso cérebro até o dia em que morremos. Essa é a boa notícia. Você já ouviu o velho ditado, cachorro velho não aprende truque novo. Aprende sim. Onde há vontade, há um caminho. Se você diz que consegue, você vai conseguir. Se você diz que não consegue, está certo, não vai conseguir. É simples assim. Veja, nossos sentimentos são como um cavalo selvagem e vão para todos os lados. Eles precisam de uma rédea. Sua rédea é o seu lobo frontal. Esse é o seu painel de sensores. Esse é o seu painel de críticas. E você consegue perceber que, se alguém está absorvendo tudo isso para dentro do corpo, o painel de sensores e críticas dessa pessoa não é muito forte. Eles mal conseguem ouvi-los. E quanto à depressão? Aliás, já vi muitas pessoas superarem ataques de pânico com as coisas que acabei de descrever. Não é uma boa notícia? A depressão não é uma causa. A depressão é um efeito. A definição médica de depressão é um desequilíbrio químico no cérebro. Qual é a minha próxima pergunta? Por quê? O que causou esse desequilíbrio? Vamos dar uma olhada no que causa os picos. Açúcar causa um pico, trigo causa um pico, cafeína causa um pico, álcool causa um pico, tabaco causa um pico, glutamato monossódico causa um pico. Todos esses picos vêm acompanhados de quedas correspondentes. São picos transitórios. São apenas muletas. Estrondo. Eles só te sustentam por um curto período. Mas como são transitórios, como são breves, como são realmente ilusórios, todos vêm acompanhados das quedas correspondentes.
Depressão do açúcar, é por isso que o livro se chama Sugar Blues. Essa é a depressão do trigo. Temos outro livro chamado Caffeine Blues. Todos eles causam depressão. Eles dão um pico inicial e breve, mas vêm acompanhados de uma longa queda correspondente. O que é uma ressaca? É uma queda muito real. Fazendo qualquer coisa desesperadamente para conseguir o próximo cigarro. Desesperadamente. Temos um que não mencionamos aqui, que são as drogas. Eu não consigo me entender uma jovem bonita entrando na prostituição para sustentar seu vício em drogas. Esse é o efeito que o barato da droga causa. Elas estão constantemente buscando isso de novo para tentar manter aquele estado de euforia. Todos esses são picos transitórios que vêm acompanhados de quedas muito reais. Sozinhos e principalmente juntos, eles podem causar depressão. A depressão é um desequilíbrio químico no cérebro. Um desequilíbrio químico pode ser causado por uma carência. Então temos uma falta de oxigênio. O oxigênio vitaliza, revigora e eletrifica o corpo. A falta de oxigênio pode causar depressão. A falta de exercício pode ser uma das causas da falta de oxigênio. A luz solar durante o dia provoca a liberação de serotonina à noite. E a serotonina é um hormônio que faz você se sentir bem. A falta de sono pode causar depressão, especialmente nas horas de poder de que falamos. Veja, quando você dorme nos horários adequados, há uma liberação de serotonina. Portanto, a luz solar e o sono afetam ambos a liberação de serotonina. Falta de água. Nossos cérebros são um sistema hidrelétrico. Falta de água, falta de hidro, falta de eletricidade. Padrões de pensamento negativos podem se desenvolver em um cérebro desidratado. Falta de descanso. Falta de descanso pode ser diferente de falta de sono. Se você é programador de computador, seu descanso pode ser escalar montanhas. Hoje em dia temos muitos monomaníacos. Você já ouviu falar de um monomaníaco? Um monomaníaco é alguém que desenvolve apenas uma parte do cérebro. Meu filho William está em Brisbane no momento e está ficando muito ocupado como faz tudo. Ele foi criado na fazenda. Ele sabe fazer muitas coisas. Ele disse, ninguém sabe fazer nada em casa. As pessoas o chamam para ir trocar um pneu. As pessoas o chamam para ir consertar uma arruela da torneira. E as pessoas que fazem isso geralmente são especialistas em informática. Eles são monomaníacos. Só uma parte do cérebro deles é desenvolvida e é a parte tecnológica do cérebro. Há muitos homens hoje em dia que não sabem cortar lenha, não sabem trocar um pneu, não sabem fazer uma troca de óleo e graxa no próprio carro. Eles não sabem muitas coisas básicas de manutenção em casa. E há muitas mulheres que são muito boas no computador, mas não sabem tricotar, não sabem costurar, não sabem cozinhar, não sabem limpar, não sabem educar os filhos. Há tantas pessoas hoje em dia que não sabem o básico. Elas são monomaníacas, né? Só desenvolveram uma parte. Veja, o desequilíbrio está causando depressão. E quando você tem um monomaníaco, isso cria um desequilíbrio. Então vamos ter que colocar aqui falta de equilíbrio. E a falta de equilíbrio pode ser causada pela falta de descanso. Muitas vezes, se passei o dia todo consultando pessoas, dando palestras o dia inteiro, eu vou para casa, ajoelho e arranco ervas daninhas, ou vou costurar, ou vou tricotar, ou vou cozinhar, algo totalmente diferente do que estive fazendo o dia todo. Precisamos ter equilíbrio em nosso cérebro. E para termos equilíbrio em nosso cérebro, precisamos descansar a mente. E uma das melhores maneiras de descansar a parte literária do nosso cérebro é escalar uma montanha. Portanto, simplesmente fazer algo diferente pode ser o melhor descanso que você oferece para outras partes do seu cérebro. Em Êxodo, a Bíblia fala sobre um descanso especial que Deus concedeu. E eu li a Bíblia quando tinha 25 anos e cheguei a Êxodo, onde estão os 10 mandamentos. No 4º mandamento, Deus disse, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia descansarás. Lembro-me de que, como mãe jovem, pensei, como eu faço isso? E então percebi que se vou receber uma visita, deixo tudo pronto. Se eu vou sair, deixo tudo pronto.
Eu simplesmente vou encarar aquele dia, o 7º dia do qual a Bíblia fala, e não vou cozinhar nesse dia. Não vou passar o aspirador. Não vou lavar roupa, a menos que uma criança vomite, aí talvez eu lave. Então eu me preparei para poder fazer isso. Veja, estando grávida ou amamentando sem parar por 14 anos, eu era uma mulher muito ocupada. Eu estava lá na floresta tropical, sem eletricidade, então eu estava sempre ocupada. Mas, sabe, nisso revolucionou a minha vida e me deu descanso e equilíbrio em outras áreas. Eu costumava fazer trilhas no mato com as crianças. Eu sentava e conversava com as crianças. Normalmente elas diziam, mãe, olha isso. E eu respondia, sim, só vou estender a roupa no varal, sim, só vou fazer isso, só vou... E isso me proporcionou momentos individuais com as crianças. E até hoje, Michael e eu amamos trabalhar. Nós nunca paramos, exceto por um dia em que realmente paramos. A gente descansa e dá ao nosso cérebro o equilíbrio necessário. A falta de progesterona pode causar depressão, porque a progesterona é chamada de hormônio da felicidade. Eu conheço muitas mulheres na menopausa que sofrem de depressão e quando faço uma anamnese descubro que elas tomam anticoncepcional. A pílula esgotou a progesterona delas, aumentou o estrogênio e basicamente esses níveis continuam desregulados. Já vi muitas pessoas, especialmente mulheres, superarem a depressão usando o Anna's Wild Yum Cream para aumentar a progesterona, implementando as 8 leis da saúde e, aos poucos, conseguindo diminuir os antidepressivos. A falta de minerais pode causar depressão. Existem 2 minerais que trabalham juntos. Um é o cálcio e o outro é o magnésio. E são esses 2 minerais que transmitem as mensagens por esse braço. O cálcio contrai, o magnésio relaxa. O cálcio contrai, o magnésio relaxa. Isso acontece em frações de segundo. É assim que as mensagens descem por esse braço. A falta de cálcio E ou a falta de magnésio podem causar uma deficiência na capacidade da mensagem de descer por esse braço. Falta de vitaminas, especialmente as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são provavelmente as mais conhecidas por ajudar as pessoas a terem um bom funcionamento cerebral. Mas provavelmente a mais famosa de todas as vitaminas do complexo B é a niacina. Ácido nicotínico. Cerca de 1% dos psiquiatras hoje utilizam a medicina nutricional para ajudar em doenças mentais, e essa seria a mais famosa. Alguns médicos estão usando até cerca de 10.000 miligramas de ácido nicotínico. Isso equivale a 10 gramas. Não é para sempre, é só inicialmente até controlarmos a situação. Estamos analisando o desequilíbrio que pode ser causado ou o desequilíbrio que pode causar depressão, excesso. O excesso de comida pode causar depressão. Esse é um grande problema na Austrália atualmente. A Austrália está sofrendo com o excesso, uma abundância de comida e o consumo exagerado de alimentos. Quando o estômago está sobrecarregado com comida demais, os nervos ficam irritados e isso pode irritar todo o sistema, especialmente o cérebro. Estimulação em excesso. Isso é o oposto de descanso. Uma das melhores coisas que os pais podem fazer pelos filhos é manter a vida simples. Fazer grandes expedições no mato para pegar gravetos. Grandes expedições no jardim para eliminar o inimigo. Os meninos adoram isso, arrancar todas as ervas daninhas. Juntar as pinhas para a lareira. Essas são as coisas que faço com meus netos. E sabe, quando eles me visitam, dizem: "Você tem algum trabalho para nós, vovó? Somos bons trabalhadores." É muito bom desenvolver uma ética de trabalho realmente boa nas crianças. Quando os pais não ensinam os filhos a trabalhar, eles os privam da alegria da realização, que é algo maravilhoso. Muitas crianças hoje em dia não sabem trabalhar, mas são bastante proficientes no iPad. Muitos pais ficam realmente orgulhosos quando seu filho de 2 anos consegue mexer no iPhone ou no iPod. Isso não é motivo de orgulho. As crianças são inteligentes.
A coisa mais importante que as crianças devem aprender é obedecer aos pais, deixá-las saber que há uma consequência se não obedecerem, e usar a vontade para desenvolver a mente, para que o intelecto delas se desenvolva da maneira que deve se desenvolver. Então, certifique-se de que haja momentos de silêncio. Dor em excesso pode causar depressão. A dor é debilitante. É preciso analisar por que a dor está ali. Fico surpresa com quantas vezes conseguimos reduzir a dor com simples tratamentos de hidroterapia ou cataplasmas. Estamos analisando o que causa um desequilíbrio químico no cérebro. O cérebro pode ser envenenado. Isso por si só já causa um desequilíbrio. O que envenena o cérebro? Mercúrio. Todos os metais pesados envenenam o cérebro. O álcool envenena o cérebro. O glutamato monossódico envenena o cérebro. Produtos químicos envenenam o cérebro. O mofo envenena o cérebro. Drogas envenenam o cérebro. Todos esses têm um efeito tóxico, causando neurodegeneração, que, claro, é a causa da demência, do Alzheimer. Outra coisa que pode envenenar o cérebro são os pensamentos negativos. Não temos controle sobre o que as pessoas dizem para nós, mas temos total controle sobre o que fazemos com o que elas nos dizem. Veja, um pensamento negativo pode entrar em nossa mente, e os alcoólicos anônimos dizem isso. Acho que é muito bem colocado. Não temos controle sobre o primeiro pensamento, mas temos total controle sobre todos os pensamentos que vêm depois dele. Veja, um pensamento é como uma brisa. Perceba que essa célula nervosa é como uma árvore, e aqui estão todos os pequenos galhos. Uma brisa entra e passa suavemente pelos dendritos, os galhos da árvore. E cabe a nós escolher se mantemos esse pensamento ou se o deixamos ir embora. E se mantivermos esse pensamento, é basicamente como se construíssemos um pequeno ninho nos dendritos. E se for um pensamento negativo, a doutora Caroline Leaf, em seu livro Quem Desligou Meu Cérebro, ela mostra como pequenos espinhos podem crescer entre os dendritos quando alimentamos ou valorizamos a negatividade. E esses pequenos espinhos têm a capacidade de danificar os tecidos. Essas são as suas doenças psicossomáticas. O que significa valorizar? Amar. O que significa entreter? Entrar, ficar para uma refeição, na verdade, passar a noite. Nós fazemos isso com pensamentos negativos? Não, elas devem ser autorizadas a continuar. Uma garota disse, pensamentos negativos vêm à minha mente o tempo todo. Eu disse, bem-vinda ao clube, todos nós passamos por isso. O que importa é o que fazemos com eles. Deixe-os passar, não deixe que eles criem um ninho nos seus dendritos, pois isso faz com que espinhos se desenvolvam, o que pode ser muito prejudicial. Uma senhora me disse assim, eu gosto de pensar dessa forma. Nós temos o controle remoto da televisão. Se aparece algo que não queremos ver, simplesmente mudamos de canal. Só mudamos de canal, só mudamos de canal. E é isso que você pode fazer com pensamentos negativos. Só mude de canal, só mude de canal. E lembre-se, a prática leva à perfeição e a prática torna-se permanente. O que isso significa é que o que eu mostrei para vocês esta manhã é que essas coisas são algo sobre o qual podemos fazer uma escolha. E como vocês podem ver, elas têm um efeito dramático na forma como pensamos. O Dr. Neil Nedley afirmou em sua palestra sobre depressão, que eu assisti, ele disse, a genética não pode causar depressão. Isso não é uma boa notícia? Mesmo que ambos os nossos pais tenham cometido suicídio, nunca precisamos chegar a esse ponto. Lembre-se, a genética carrega a arma. O estilo de vida puxa o gatilho. A genética não pode causar depressão. Tragédias no estilo de vida não podem causar depressão em todo o coração hesitante e triste. Não é o que acontece conosco, é o que fazemos com isso. Mas ele disse, se você acrescentar algumas dessas coisas, ele a chama de golpes e a balança se inclina. Não temos controle sobre a genética. Não temos controle sobre tragédias do estilo de vida, mas temos controle total sobre isso.
Jamais gostaria que alguém pensasse que estou insinuando que é culpa dela ter depressão. Não, não, não. Muitos adoecem por ignorância e a maioria das pessoas não conhece o poder dessas simples mudanças de estilo de vida que podem afetar diretamente a maneira como pensamos. O Dr. Neil Nedley afirmou que existem mais de 100 causas para a depressão. Não citei 100 aqui, mas mencionei várias. Não, depressão não é uma causa. A depressão é um efeito. E é por isso que precisamos colocar o chapéu de detetive e analisar todas as coisas que podem ter se juntado para que o efeito da depressão esteja acontecendo. Antes de continuarmos, há mais uma coisa, e é um versículo da Bíblia. Tenho certeza de que todos nós conhecemos bem. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. É mais do que um simples ditado bonito. É uma lei divina, e essa lei diz que tudo que você oferece, você receberá de volta. Agora, isso pode ser assustador e pode ser maravilhoso. Quando é assustador? É assustador quando o que estamos oferecendo não é bom, porque essa lei diz que isso vai voltar para nós. Agora, isso pode ser incrivelmente útil quando alguém foi terrivelmente usado, abusado. Muitas vezes, as pessoas me dizem, bem, eles precisam saber como é essa sensação. Eu digo, talvez não, talvez sim, mas não pelas suas mãos. Porque se for pelas suas mãos, essa lei diz que isso vai voltar para você. A segunda lei dá a chave sobre como podemos nos libertar de um passado doloroso por meio da lei da escolha. O perdão é a escolha que pode nos libertar de um passado doloroso. Um escritor escreveu assim: o perdão liberta o prisioneiro. O prisioneiro sou eu. É a melhor decisão egoísta que você pode tomar. O perdão realmente corta as correntes que te prendem ao passado doloroso. O perdão te dá asas. Ele te dá liberdade. Uma senhora disse, eu não quero libertá-los. Eu disse, você não pode libertá-los. Você só pode libertar a si mesma. Eu já vi muitas pessoas que estão fisicamente doentes porque guardam mágoa de uma experiência terrível em que foram maltratadas. E quando eu pergunto para elas, você já perdoou? Muitas vezes a resposta é, eles não merecem perdão. E eu digo, exatamente, mas isso não tem nada a ver com o assunto. E provavelmente eles nunca vão saber se você os perdoou ou não. Na verdade, se você não os perdoar, você continua mantendo eles acorrentados a você. Quantas pessoas nós conhecemos que passaram por uma experiência trágica e, anos depois, ainda estão presas a isso? Deixe isso ir. Você pode deixar isso ir. É uma decisão do lobo frontal. Não é uma decisão baseada em sentimento, porque se fosse, nunca faríamos isso. Vou te contar um fato científico, e pode até soar meio banal, mas é um fato científico. Finja até que se torne real. Fingir significa eu perdoo. Por que você finge? Porque você não sente vontade de fazer isso, mas o lobo frontal diz, você só precisa fazer. Você só precisa fazer. E sabe, quando você continua fazendo isso, eu perdoo essa pessoa. Pode começar assim, mas lembre-se, a prática leva à perfeição e a prática torna-se permanente. É isso que significa o finja até que se torne real. Uma senhora me disse, eu nem conseguia dizer o nome deles nas primeiras 2 semanas. Mas ela disse, eu insisti, eu insisti. Ela disse, depois de 2 semanas, eu consegui dizer o nome deles. Depois de 3 semanas, ela disse, eu não sentia mais raiva ao dizer o nome. Ela disse, depois de 2 meses, eu vi a pessoa na rua e contou. Meu cabelo não arrepiou na nuca e eu não senti vontade de correr e torcer o pescoço dela. Na verdade, eu quase senti um calor no coração. Incrível! A terceira lei explica isso. Veja, nossas palavras afetam nossos sentimentos. Por isso, você tem que ter muito cuidado com o que diz, porque o que você fala afeta a forma como você se sente.
Quando essa mulher perdoou seu agressor, isso mudou a forma como ela se sentia em relação a ele. Ela disse que ela estava totalmente despreparada para isso. Foi uma surpresa agradável, um efeito colateral positivo. O perdão é uma escolha. É uma decisão do lobo frontal. Não dê ouvidos aos seus sentimentos. Apenas diga para eles se acalmarem, porque eles vão se alinhar, já que suas palavras vão afetá-los. O amor é uma escolha. O amor é uma atividade do lobo frontal. Não depende de sentimentos. É uma decisão do lobo frontal. Veja, quando nos apaixonamos pelo caráter. E o caráter deve ficar mais bonito com o tempo. Enquanto os cabelos grisalhos aparecem, as rugas surgem e a barriga fica um pouco maior. Se foi por isso que você se apaixonou, vai acabar muito decepcionado. Os filmes estão errados. Você provavelmente já percebeu isso. Eles têm que estar. As estrelas de cinema que interpretam esses papéis, o que elas estão buscando? O terceiro e o quarto parceiros? Não. O amor não é um sentimento, é um princípio. E é uma escolha. E quando você faz a escolha de amar, então os sentimentos vêm depois. É assim que deveria ser. O perdão é uma escolha. Já falamos sobre isso. A felicidade é uma escolha. Nós não temos o direito de não sermos felizes. E quando passei de carro pelo lixão em Nakuru, no Quênia, passamos devagar pela entrada do lixão. Olhamos para dentro e vimos crianças pequenas correndo para fora com os sorrisos mais felizes que você já viu. Onde elas moram? No lixão. O que elas comem? Lixo. E elas são felizes. A felicidade não depende das coisas. A felicidade, assim como o amor, assim como o perdão, é um princípio. Mas existe uma tentação no cérebro humano de se guiar pelos sentimentos. Sentimentos não são um bom guia. Os sentimentos precisam estar sob o controle do lobo frontal. Nós perdoamos, amamos e somos felizes porque a razão, o intelecto e o julgamento nos dizem que isso é o melhor a se fazer neste momento. É como uma amiga minha. Ela teve um parto difícil e esse bebê chorava o tempo todo. E ele era uma criança com uma aparência um pouco estranha. Ele usava óculos grandes e grossos, tinha um redemoinho no cabelo bem na frente. Aos 7 anos, ela precisou buscar ajuda. Ela não aguentava mais aquela criança, não suportava nem um pouco ele. E ele sabia disso? Sim, e isso só piorava as coisas para ele. Eu me lembro de visitar essa amiga, e ela ficava toda derretida pelos meus filhos pequenos, porque meu James tinha aqueles cachinhos loiros lindos e lábios vermelhos grandes, e o filho dela estava lá, magrinho, com redemoinho no cabelo e óculos grandes e grossos. Ela realmente não gostava da aparência dele. Então ela procurou um psicólogo. Ela disse, eu só preciso de ajuda. Ele disse, o que você precisa começar a fazer é começar a comentar sobre algumas coisas boas do seu filho. Ela disse, você não entende, não tem nada. Ele o conheceu e ele meio que concordou. Ninguém gostava dessa criança. E quanto menos gostavam dele, pior ele ficava. Ele disse, o que eu quero que você faça é dizer, eu gosto do jeito que você anda pelo corredor. Eu gosto do jeito que você subiu aqueles degraus. Era aí que ela tinha que começar, na menor coisinha. E sabe, algo aconteceu. Ela começou a realmente gostar do filho. E adivinha o que aconteceu com o filho? O comportamento dele melhorou bastante, porque ela começou a dizer coisas positivas sobre ele. Você pode começar bem pequeno. Lembre-se, ela teve que fingir até conseguir, e ela conseguiu. Suas palavras afetam seus sentimentos. As palavras dela não estavam apenas afetando os sentimentos do filho, mas também os dela. E o amor começou a crescer. Tenha cuidado com suas palavras. Você não pode deixar todas saírem. Veja, a 4ª lei diz que suas palavras revelam seus sentimentos, e você não pode deixar todos eles saírem. Provérbios 29:11 diz, o tolo expõe todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até depois.
Outro provérbio, 17h27, diz: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que fecha os lábios é tido por entendido. Outro provérbio, Provérbios 13:3, diz: o que guarda a boca conserva sua vida, mas o que muito abre os lábios terá destruição. Você ficaria surpreso com a quantidade de provérbios que falam sobre este pequeno membro aqui, a boca. Tome cuidado com essa boca, porque suas palavras afetam seus sentimentos e afetam os sentimentos de todos ao seu redor. Alguns dizem que é seu direito falar o que pensa. Na verdade, é sua obrigação não falar tudo o que pensa. Lembro que, lá no nosso retiro de saúde em Melbourne, cheguei um dia, tínhamos 18 hóspedes, e eu sabia que um deles estava tomando olmo vermelho. É um pó que reveste e acalma o trato digestivo. E os hóspedes estavam lá, prestes a tomar seus suplementos, e havia 18 doses de olmo vermelho ali. Agora, eu sei que teria sido uma tola se abrisse a boca naquele momento. Olhei para aquilo e pensei, meu Deus. E então, muito rapidamente, você vê o lobo frontal entrando em ação. O lobo frontal diz: calma, Bárbara. Lembre-se, o lobo frontal é a previsão. Calma, Bárbara. Como os funcionários vão se sentir se você disser alguma coisa? Isso vai dar a entender que eles não sabem fazer o trabalho deles. E o que isso vai causar na confiança dos hóspedes nos funcionários? Então, veja, tudo isso acontece em frações de segundo. Sorri para os hóspedes, sorri para os funcionários e fui para o meu escritório. Pensei rapidamente comigo mesma, não vai fazer mal aos hóspedes tomarem olmo escorregadio esta manhã. É um lugar muito seguro. Meia hora depois, 2 funcionários vieram correndo e disseram: sentimos muito, Barg. Desculpe mesmo. Eu sorri. Eu disse: o que podemos fazer para evitar que isso aconteça de novo? Vamos dar uma olhada nos gráficos que temos aqui. E eles? Conquistei o coração deles. Porque não existe uma pessoa no planeta que nunca tenha cometido erros. Fico chocada com o que os pais dizem para as crianças. Eu penso, você não sabe que eles vão crescer? Você não sabe que eles vão se lembrar? E se você já viu aquele slogan atrás do carro? Pais, sejam legais com seus filhos. Eles é que vão escolher o seu asilo. A vida devolve na mesma moeda que você paga, né? O que vai, volta. Seja muito cauteloso. Tenha muito cuidado com as suas palavras, porque elas afetam seus sentimentos e também os sentimentos de todos ao seu redor. Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E acho que todos nós já sentimos essas feridas de espada. Mas você sabe quem é mais ferido por elas? O próprio falante. Um dia, uma garota veio nos visitar e algo deu errado e ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle com Michael, com o Howard e acabou perdendo comigo também. E eu disse: posso falar uma coisa? E ela olhou para mim e eu disse: você não percebe, mas isso e isso aconteceram. E é por isso que aquilo aconteceu. Foi um erro. Ela tinha cometido um grande erro. Ela tirou conclusões precipitadas. Provérbios 13:18 diz: responder antes de ouvir os fatos é tolice e vergonha para quem faz. Precisamos manter a boca fechada e reunir todas as informações antes de falar, porque repare no que o provérbio diz, porque é tolice e vergonha para ele. E raramente as coisas são o que parecem, não é mesmo? Eu descobri isso como mãe. Raramente é o que parece. Eu preciso segurar a minha boca e esperar para descobrir o que está acontecendo. Suas palavras afetam seus sentimentos, afetam o sentimento de todos ao seu redor. Suas palavras revelam seus sentimentos e você não pode simplesmente deixar tudo sair. Alguns dizem que é seu direito falar, dizer o que pensa. Na verdade, é sua obrigação não fazer isso. Mas eu estou chateada. Então vá cortar lenha. Nós não temos lenha. Então vá correr, suba na bicicleta ergométrica, tome um banho frio e beba um copo grande de água. Vá lá fora e cante ópera por 5 minutos. Não fale até que, mais uma vez, o lobo frontal esteja no comando, porque esse aqui é um péssimo chefe. Quantas palavras já foram ditas que teriam sido melhor não ditas?
E quantas palavras não foram ditas que deveriam ter sido? Quantas vezes, em um funeral, as pessoas dizem tantas coisas sobre alguém, sendo que essa pessoa nunca ouviu essas palavras em vida? Suas palavras revelam seus sentimentos, então tenha cuidado com elas. Há coisas que precisam ser ditas, mas... Em Colossenses 4:11-6 diz: que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja, quando seus sentimentos estão no comando, você reage com luta ou fuga. Mas quando o lobo frontal está no comando e surge uma crise, em vez de lutar ou fugir, você para e planeja. Onde é que você para e planeja? Lobo frontal. Lembre-se, isso é ter visão de futuro. Mas quando os sentimentos estão no comando e surge uma crise, aí está sua luta ou fuga. Que problema essa língua causa? E Tiago 5 dá uma explicação muito boa sobre essa língua. Um membro tão pequeno, mas que incêndio ela pode começar. Mas se o lobo frontal estiver no controle, o que vai acontecer se todos esses fatores estiverem fora da equação? E se o corpo, e se o cérebro estiver bem hidratado, se estiver comendo alimentos nutritivos, se estiver se exercitando, se teve o sono adequado, sem estimulantes, com sol, ar fresco, o lobo frontal vai funcionar bem. Assim, você será capaz de parar e planejar. Ensinei um provérbio aos meus filhos quando ainda eram pequenos. Queria criar meninos que soubessem pausar e planejar, não reagir com luta ou fuga. Porque eu sei o quão assustador é para uma mulher estar nas mãos de um homem furioso. Então, o provérbio é Provérbios 16:32. Diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Número 5 é a lei da adaptação. Faz apenas 10 anos que a ciência reconheceu que temos um cérebro capaz de mudar. Isso se chama neuroplasticidade. Neuro significa célula nervosa, e plasticidade como quando você derrete plástico. Ele se molda ao formato de qualquer coisa sobre a qual você o coloca depois de derretido. Mas os provérbios falam sobre a lei da adaptação. Provérbios 22:24 diz: não faças amizade com o homem iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Por causa da lei da adaptação. E Provérbios 13:20 diz: o que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Por causa da lei da adaptação. Por causa da lei da adaptação, nosso cérebro tem a capacidade de crescer e também de encolher. Então, vou te dar um cenário terrível de crescimento e depois um excelente cenário de crescimento. Você já ouviu a história do peixe que escapou? Toda vez que a história é contada, o que acontece com o peixe? Fica cada vez maior. Toda vez que relatamos experiências negativas, você sabia que elas crescem? E quem iria querer que elas crescessem? Algumas pessoas estão relatando essas experiências todos os dias, e elas estão ficando cada vez maiores. É como uma senhora me disse: eu já estou cansada de ouvir isso. Eu sei que ele sofreu. Eu sei que ele sofreu na guerra, mas eu não aguento mais ouvir essa história. E com toda essa negatividade, o que está crescendo? Todos os pequenos espinhos. E aquele homem estava começando a ter problemas físicos por causa desses espinhos de negatividade no cérebro dele. Qual é o cenário maravilhoso? O cenário maravilhoso de crescimento é este. Nosso cérebro tem a capacidade de se desenvolver. Uma vez que a célula cerebral morre, acabou. Ela nunca pode crescer de novo. Nenhuma outra célula é assim. Mas essa célula nervosa tem a capacidade de desenvolver 70 mil dendritos. Toda vez que você aprende algo novo, surge mais um dendrito. Digamos que você seja pianista. Toda vez que aprende uma nova peça, eu gosto de tricotar rendas finas. Toda vez que eu tricoto algo novo, um novo padrão. Meu marido recentemente, ou há alguns anos, aprendeu a pilotar um helicóptero. Acho que muitos dendritos novos surgiram porque ele disse que quando ele aprendeu no Bell 47, que é manual. Ele disse que você faz 5 coisas diferentes ao mesmo tempo.
uma com o pé direito, outra com o pé esquerdo, uma com a mão esquerda e duas coisas com a mão direita, tudo ao mesmo tempo. O instrutor dele nunca tinha conhecido um homem de 50 anos que conseguisse fazer o voo solo tão rápido quanto um jovem. Quantos homens de 50 anos não fazem tudo isso? O Michael até usou algumas drogas e maconha na juventude, então ele teve um pouco de dano, mas claramente desenvolveu o que restou. Essa é a boa notícia. 70 mil dendritos. É por isso que nunca devemos parar de aprender. Nunca pare de aprender. Milne, o poeta, disse: o mundo está cheio de tantas coisas. Todos nós deveríamos ser tão felizes quanto reis. Meu marido não se interessa por jardinagem, tricô, costura ou culinária. Obviamente, você escolhe coisas que gosta. Mas a ciência mostra que aprender um instrumento musical está entre as melhores opções. Você sabe tocar algum instrumento musical? Está na hora de aprender. Por favor, passe as próximas horas escolhendo seu instrumento. Triângulo está fora. Não precisa de muita habilidade para isso. Alguns podem discordar disso. Além disso, aprender um novo idioma. Aprender um novo idioma também ajuda a desenvolver muitos dendritos. Minha professora de música. Estou tentando e vou aprender a tocar flauta doce. Ela me disse que aprender a ler música é como aprender um novo idioma. Memorizar, especialmente a Bíblia. A versão King James da Bíblia eu acho a mais poética e adoro memorizar a partir dela. Alguns acham que eu tenho um talento, mas não tenho. É só trabalho duro. Deixe-me contar algo para você que vai levar alguns minutos, mas que me levou meses para memorizar. Agora existem caminhos fortes ali, no meu cérebro. É Provérbios 22:17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável se as guardares dentro de ti. Elas, todas juntas, se ajustarão aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Por acaso não te fiz saber até hoje? Não te escrevi coisas excelentes em conselhos e conhecimento, para que conheças a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder àqueles que te enviarem perguntas? Agora, você pode entender por que eu decorei esse trecho. Acho que isso é tão pertinente ao que acredito ser o meu papel, fazer com que todos vocês conheçam a certeza das palavras da verdade. Eu não sou esperto e não tenho nenhum talento especial. É só trabalho duro. Quanto tempo leva até que um versículo fique realmente fixo na minha mente? Talvez uns 21 dias. Eu sou como um cachorro com um osso. Eu simplesmente insisto, insisto e insisto até que aquilo fique fixo na minha mente. E então eu posso ficar 2 meses sem recitar e depois consigo dizer normalmente. Se eu ficar 1 ano sem falar, talvez precise revisar um pouco para lembrar e deixar claro de novo. Qual é um cenário terrível de encolhimento? Se você não usar suas células cerebrais, vai perdê-las. Quando essas células cerebrais entram em estagnação por falta de uso, elas morrem. E uma vez que morrem, já era. Mas o que também pode causar encolhimento são esses espinhos, que causam danos. Bem, qual é o seu cenário bom de encolhimento? Quando perdoamos todo mundo, qualquer pessoa que já nos machucou na vida, transformamos o passado doloroso em pó. E quando você transforma o passado doloroso em pó, não há mais nenhum cheiro ruim para te puxar de volta para aquela memória. E assim, o caminho para essa memória realmente encolhe por falta de tráfego por esse caminho. Isso não é uma boa notícia? Eu já vi tantas pessoas que lutaram com abusos no passado. Elas tomaram a decisão de perdoar e pararam de contar a história. Veja, não há mais cheiro ruim. É só um montinho de pó. Essa é a boa notícia. E a doutora Caroline Leaf vai um passo além. Ela diz que, quando você perdoa todo mundo, qualquer pessoa que já te entendeu mal ou te machucou de alguma forma, você transforma o passado doloroso em pó. E naquela noite, digamos que você faça isso agora, hoje. Então, à noite, quando você for dormir, as células gliais são ativadas. E essas são os aspiradores de pó do cérebro, e há mais células gliais do que células nervosas. E elas aparecem durante a noite,
enquanto você dorme, e aspiram aqueles velhos ninhos e aqueles velhos espinhos que têm causado danos por tempo demais. A ciência agora mostra que o perdão tem um efeito fisiológico no cérebro, fazendo uma faxina geral nele. Não é uma boa notícia? Incrível! Número 7. A última e final lei é a lei da diversão. A lei da diversão afirma que, quando algo é tão firmemente negado a ponto de não restar nenhuma esperança, o cérebro tem a capacidade de se desviar para outros interesses. Não é maravilhoso? Quais são os velhos ditados sobre isso? Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Meu filho mais velho, James, com 13 anos, disse: "Mãe, às vezes a janela é maior do que a porta." Ótima atividade do lobo frontal para um garoto de 13 anos. Um italiano disse: "Não." Na Itália, dizemos que quando Deus fecha uma porta, ele abre duas. E acho que todos nós podemos nos identificar com isso em nossas vidas. Que experiências que achávamos que seriam talvez as piores coisas que poderiam nos acontecer acabaram sendo portas abertas ou degraus para coisas maiores. Que as provações em nossa vida não sejam pedras para nos esmagar, mas sim degraus para coisas melhores. É por isso que é assim. Se você disser que está ótimo, vai estar. E se você disser que está ruim, vai estar. No nosso cérebro, existem dois opostos polares. Existe o medo e existe a fé. E do medo vêm todas as emoções negativas. E da fé vêm todas as emoções positivas. E o versículo bíblico sobre o medo é 2 Timóteo 1:7, onde está escrito: "Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã." Em outras palavras, o medo é o oposto de mente sã. Mas aqui, do outro lado da balança, temos a fé, e a fé é uma atividade do lobo frontal. E o versículo sobre a fé é Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 desse mesmo capítulo, diz: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador dos que o buscam diligentemente." E existe uma maneira de fortalecer a fé. A fé se fortalece pelo conflito sincero com o medo e a dúvida. Então, é assim que você se livra do medo e fortalece a fé, enfrentando o conflito com eles. É uma questão de escolha. Minha filha Júlia encontrou este. Ela adora belas citações. Esperança e fé são companheiras inseparáveis, e a esperança enxerga o invisível, sente o intangível e alcança o impossível. Essas são atividades do lobo frontal, e é justamente nessa parte do cérebro que Deus se comunica com o homem. Em Isaías 1:18, a Bíblia diz: "Vinde, pois, e arrazoemos juntos." É uma questão de escolha. Deus não está em todo ser humano. Você jamais diria que Deus estava em Hitler, Mugabe, Stalin. Não, Deus deu à humanidade o livre-arbítrio. Mas, olha só que aposta arriscada. Isso significaria que alguns escolheriam o caminho errado. E quando as pessoas escolhem errado, pessoas inocentes sofrem. Que presente maravilhoso Deus nos deu, a capacidade não só de escolhê-lo e escolher a vida, mas também de tomar uma decisão hoje que pode transformar a nossa vida. A escolha é uma lei, e a escolha é uma função do lobo frontal. E lembre-se, sua vontade é como músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela fica. Essas são as leis que regem a mente. Isso é como uma caixa de ferramentas, e quando a lei é respeitada, a saúde mental responde. A saúde mental é o resultado. Deixe-me terminar com um versículo. Na verdade, são algumas frases que encontrei em um livro antigo. Bons hábitos físicos promovem superioridade mental. O poder intelectual, a força física e a longevidade dependem de leis imutáveis. Leis da saúde, leis da mente, leis imutáveis. Não existe acaso, não existe sorte nesse assunto. O Deus da natureza não vai interferir para preservar o ser humano das consequências de violar as leis da natureza. Há muita verdade sólida no ditado: cada homem e cada mulher são os arquitetos da própria sorte.